Bom dia, pessoal. Eu sou o Diogo Nakazawa, sou gerente comercial aqui da Zyxel Brasil. No webinar de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Nebula, sobre o gerenciador em nuvem da Zyxel e como ele pode auxiliar principalmente as pequenas e médias empresas, onde você consegue ter toda a gestão, né, de uma estrutura grande, né, com pouco investimento, pouco recurso ali, né, justamente os principais benefícios de utilizar, né, o gerenciamento em nuvem, né. Deixa eu ver, o Carlos perguntou ali de certificado de participação, né. Nesses webinar não tem, Carlos, mas a gente tem os treinamentos ali que tem as certificações sim, tá? É, então, só antes de a gente começar, né, só para iniciar, para não sei se todo mundo aqui já conhece a Zyxel, a estrutura que a Zyxel tem e os números ali, né? Então, o grupo Zyxel faturou US$ 1 bilhão no ano passado. Isso a gente está falando de todo o grupo, né? Tanto a linha de produtos para provedores, como para a parte de SMB, network e outras empresas do grupo, né, de IoT, 5G. Em média, aí a gente fabrica 20 milhões de dispositivos por ano, tá? A Zyxel está há 34 anos no mercado global, com uma atuação muito forte, principalmente no mercado europeu e americano, né? A Zyxel é uma empresa de Taiwan. E aqui no Brasil, estamos há 9 anos, né? Desde 2014. A gente tem estrutura aqui no Brasil, com escritório físico em São Paulo, aqui no Itaim Bibi, com 21 colaboradores, né? Inclusive, fica aberto aqui para a gente receber clientes, né? Se vocês quiserem conhecer a nossa estrutura, conhecer o pessoal aqui, equipe de suporte é toda da Zyxel, né? Hoje a gente tem 5 pessoas dedicadas para atender o suporte, né? Então, a gente tem uma estrutura aqui com os equipamentos, né? Que podem estão abertos para receber aí vocês, né? É, então, só para a gente falar do tamanho também do mercado que a gente atua aqui com os equipamentos de SMB, o que a gente vai focar hoje, né? Com o Nebula, com a gestão em nuvem. Então, assim, esses números são números atuais aí, né? Desse ano, que hoje no Brasil tem 21 milhões de CNPJs aí, sendo que 99% disso a gente está falando de pequenas e médias empresas, né? Então, a gente está falando aí de 20 milhões de empresas que a gente consegue atuar nesse mercado, né? Então, a gente tem um mercado gigantesco aí para trabalhar e que representa 27% do PIB do Brasil hoje. Então, assim, tem boa fatia, né, desse mercado, que é onde a gente consegue atuar muito forte aí, representa boa parte aí do PIB brasileiro hoje, né? E quais são, então, os benefícios de utilizar o Nebula, né, para esse tipo de empresas? Aí a gente está falando de várias verticais, tá? Desde hotel, hospitais, escolas, né? Várias verticais aí, né? Então, utilizando o Nebula, primeiro você vai reduzir o custo de infraestrutura, né? Por estar tudo em nuvem, você vai ter menos equipamentos físicos no ambiente, né? Agilidade em instalação e configuração, né? Então, a gente vai ver mais detalhado aqui alguns desses benefícios, né? É, o conseguir acessar de qualquer lugar, né? Então, inclusive de celular, de outros dispositivos, né? É, escalabilidade aí e redundância. Então, você com equipamentos físicos, normalmente você tem limites ali, né? Que quando você vai expandir a empresa, você vai precisar
adquirir outros equipamentos, né? E a parte de segurança, que a gente vai ver um pouco mais detalhado. Só fazendo um comparativo, então, de uma estrutura aqui convencional de um ambiente físico, né? Então, a compra de equipamentos, falando aí, switches, firewall, access points e licença, certo? A instalação dos equipamentos, que geralmente vai ter que ir um técnico especializado, né, para configurar localmente ali os equipamentos. A parte de monitoria desses equipamentos, de forma geral, é feito via algum software, né, via SNMP. É, Aí você precisa liberar o acesso a esses equipamentos, né? Quando você está numa estrutura física, geralmente vai ter ali algumas políticas de segurança, você tem que fazer configurações complexas para configurar e liberar esses equipamentos, né? Essa parte de monitoria, você vai precisar geralmente os softwares mais utilizados aí de mercado, né? Nagios, Zabbix, SolarWinds, são softwares de monitoria, né? Que você, via SNMP, monitora os equipamentos na rede, e aí você monta um servidor para isso e para monitorar ali a rede, os clientes, né? É, um servidor local ou na nuvem de armazenamento de dados, né? É, Quando você vai atualizar ali configurar, atualizar os equipamentos, né? Geralmente você, pensando em ambientes ali com várias filiais, vários sites, é um tempo gasto ali que não é tão simples também de atualizar firmware, coisas desse tipo, né? E a parte de gerenciamento de usuários, geralmente um servidor de AD ou redes, né? Um Active Directory ali para gerenciar, autenticar usuários, né? Basicamente, essa seria a estrutura, uma estrutura convencional de um escritório aí, um ambiente comum aí, utilizando equipamentos físicos, né? E o que a gente consegue reduzir referente a mão de obra, a horas mesmo trabalhada e custo mesmo na investimento de infraestrutura utilizando o gerenciamento em nuvem, utilizando o Nebula aí, por exemplo. A compra de equipamento não muda, né? Você vai continuar aí comprando switches, firewalls, access points, licenças, isso não muda. A instalação dos equipamentos, você também vai ter que fazer, porém, é uma instalação mais rápida e mais fácil, né? Você tem uma instalação em massa ali, mais simples de fazer quando você tem esse gerenciamento em nuvem. E aí, alguns slides ali a gente vai mostrar alguns desses detalhes do que você consegue agilizar com o Nebula ali, né? Essa parte de monitoramento, você não precisa, né? Porque a plataforma em nuvem já faz esse monitoramento, né? A parte de liberar acesso aos equipamentos, você também não precisa, né? Porque os equipamentos eles já vão se conectar na nuvem e ter esse acesso disponível, né? Então, em vez de você utilizar ali um software ali, como eu mencionei anteriormente, né? Um Zabbix, um Nagios, alguma plataforma ali que você tem que configurar e gerenciar via SNMP o equipamento, você já tem a plataforma em nuvem que vai fazer todo esse monitoramento, além de configurar e gerenciar, mas ele vai ter esse monitoramento também, né? O armazenamento de dados, né? Eles ficam armazenados ali na nuvem, tá? A diferença aqui é que você vai precisar de uma licença, mas você não vai precisar de um servidor só para armazenar esses dados, né? É, E a atualização ali em massa, atualização de firmware em vários sites, isso você consegue fazer ali, né, de forma bem mais fácil com o gerenciamento em nuvem, né? Quando você tem tudo isso em um mesmo dashboard, vários sites ali para você atualizar, né? A parte de gerenciamento de usuários, isso não vai mudar, tá? Você vai precisa de um servidor, um Active Directory, um servidor redes para autenticar, né? Mas a diferença é que você vai fazer essa instalação
com menos horas de trabalho, horas técnicas, automaticamente diminui o valor em infraestrutura utilizando aí o Nebula, né? Falando um pouco do Nebula, então, ele é 100% em nuvem, tá? Você não vai precisar instalar nada no ambiente aí do seu cliente, no seu ambiente. Ele fica 100% em nuvem, né? O Nebula existe desde 2016, então é uma plataforma já bem consolidada, bem estável, que tem várias premiações aqui, né, de excelência na plataforma e está em constante evolução, né? Então, por ser uma plataforma em nuvem, sempre está tendo atualizações ali e melhorias, né? Então, features novas, melhorias ali na plataforma. No Nebula, você consegue gerenciar aí roteadores, suítes, access points, Next Generation Firewall. São mais de 100 part numbers ali, 100 modelos de produtos que são suportados ali a ser gerenciados pelo Nebula, né? Então, a Firewall, Switch, Access Points, com também aplicativo para celular, né? Então, você consegue gerenciar via celular, via tablet ali, tanto Android como iOS, né? Você consegue fazer esse gerenciamento e monitoramento também, né? O Nebula, ele tem uma plataforma tem um usuário de demonstração, né? Então, quando você acessa a URL do Nebula aí, vou falar para o Felipe deixar aí no chat, é nebula.zyxel.com. Quem quiser acessar, você tem um usuário aqui, ó, tem um botão que você clica aqui, Try Demo, que seria o usuário de demonstração. Então, você acessa um ambiente de demonstração no Nebula, né? E lá você consegue ver como funciona a plataforma e visualizar ali tá o link aí, né, no chat, quem quiser clicar. Então lá tem quantos access points você tem no ambiente, quantos suítes, quantos firewalls, né? O que os usuários estão acessando. No suíte ele mostra aqui, nesse dashboard aqui, por exemplo, o consumo de PoE, né? Mas isso é customizado, você pode colocar a informação que você quer que apareça ali. Aqui está aparecendo que são 14 usuários conectados no Wi-Fi. Então, tudo isso em tempo real, né? Nessa parte de organization, você consegue criar ali vários clientes seus e seus sites, seriam suas filiais ali, né? Então, você consegue ter toda a gestão ali em um único ambiente, em um único dashboard, né? No aplicativo de celular aqui, você consegue receber push de notificação, né? Então, por exemplo, um access point ficou fora, você recebe um push de notificação daquele ambiente ali para quem presta serviço, para quem faz esse tipo de monitoria, você pode receber isso direto no celular já, né? O que agiliza bastante também aquele item de não ter uma plataforma de monitoramento só para isso, né? Você já consegue fazer isso no Nebula, né? Aquela parte de configuração em massa que a gente colocou, que facilita. Então, você consegue pré-configurar o equipamento sem a necessidade de tirar ele da embalagem. E como você consegue fazer isso? Todos os equipamentos têm um QR Code na caixa do equipamento. Então, você tem no aplicativo do Nebula, você escaneia o QR Code ali do equipamento e ele já sobe para sua nuvem, né? Então, imagina você está instalando um ambiente ali com 50 access points. Você pode escanear as 50 caixas ali dos equipamentos fechados e você já pré-configura ele na nuvem, porque eles já vão subir para a sua nuvem e você pré-configura, eles só vão estar offline. E aí, quando você manda para o cliente, o equipamento chega lacrado na caixa, o cliente não tem nenhuma dúvida de que foi aberto, nada disso, e automaticamente ele já está pré-configurado. Quando ele tiver acesso à internet, ele já baixa as configurações que você fez e já está funcionando, né? Então, realmente, a parte de instalação e configuração é muito mais rápido e muito mais simples aí para configuração em massa, né? É,
Quem quiser fazer uma pergunta, pode colocar no chat aí. Eu vi que o pessoal acho que levantou a mão, né? Mas se quiser colocar no chat aí, a gente vai falando, tá? É, E o fator do Nebula ser multi-tenant é o que ajuda muito para principalmente para quem presta serviço e tem vários clientes ali, né? Então você pode ter ilimitadas organizations aqui, organizações que seriam seus clientes. Então, um exemplo aqui tá, hotel, a gente pode pôr aí uma rede Accor, por exemplo. E aí o site seriam as filiais ali. Ibis São Paulo, Ibis Curitiba. Você vai colocando ali os sites. Isso é ilimitada a quantidade de organizações e sites que você pode criar no Nebula, tá? Não tem limite. Tem várias plataformas em nuvem que você tem um limite aqui, né, de clientes que você pode cadastrar na plataforma, né? E dispositivos, né? Então aqui você não tem limite. E o legal é que você pode criar vários níveis de usuário aqui também para gerenciar esses sites. Então, por exemplo, você vai ter um usuário owner aqui que ele vai visualizar, ter acesso total, né? Um acesso full aí completo. E aí você pode ter administradores, tanto por organização como por site. Tem uma pessoa que ele administra só o Ibis Pinheiro. Você pode criar um usuário para ele, ter acesso só ao site que ele monitora ali, que ele gerencia. Inclusive, ele pode ter uma permissão somente read only aqui, só para leitura. Então, ele não vai conseguir mexer em nenhuma configuração daquele site, mas ele vai conseguir visualizar tudo o que está acontecendo naquele site, o que os usuários estão acessando e tudo mais. Ou você pode ter permissão de administrador naquele site, onde ele vai conseguir visualizar, configurar ali, puxar relatórios daquele site dele, porém ele não acessa outras coisas, né? Então, o legal é que você, no mesmo dashboard aqui, você consegue gerenciar todos os seus clientes, né? É, O que eu tinha já comentado, mas vou frisar bem, é essa parte de ilimitados dispositivos, tá? Justamente porque, como eu disse, tem a maioria das plataformas em nuvem, ele tem um limite de dispositivos ali, né? E para alguns ambientes pode ser um problema, né? Você tem vários clientes ali e você fica limitado a X clientes e aí você não consegue gerenciar todos em uma única plataforma. Você vai ter que ter duas plataformas ali para gerenciar, né? Então aqui não tem limite nem de clientes, nem de dispositivos, tá? Então você pode cadastrar e gerenciar ilimitados access points, suítes, Firewall, no mesmo dashboard, tá? O que é legal do Nebula é que ele tem também uma geolocalização, então quando você liga o equipamento, através de geolocalização, ele vai te mostrar onde o equipamento está ligado fisicamente, tá? E uma vez ele é atrelado na sua conta do Nebula, se alguém, por exemplo, furtar esse equipamento fisicamente, ele não vai conseguir resetar esse equipamento, porque quando ele ligar, ele vai voltar para sua conta, porque ele fica atrelado pelo número de série e MAC address do equipamento, né? Então, mesmo se ele resetar as configurações, quando ele for religado, ele vai baixar, vai voltar para sua conta. E aí, via geolocalização, você sabe onde foi ligado também o equipamento, né? Então, o equipamento fica totalmente ali atrelado à conta de quem é o proprietário, quem foi o primeiro que registrou o equipamento ali na nuvem, né? E aqui só mostrando, então, uma topologia simples e básica de como funcionaria, como funciona, né, os equipamentos sendo gerenciados pelo Nebula. Então, aqui como eu tinha comentado, né? Qualquer vertical ali, ela tá apta para utilizar o Nebula, né? Então, desde lojas, prédios, universidades, né? Parte educacional toda ali, hotel, fábricas, você só precisa ter acesso à internet. Você tendo acesso à internet,
todos os equipamentos, tanto Firewall como Switch, Access Points, eles se conectam ao Nebula, né? Então, por isso mesmo, não precisa de configurações complexas para liberar uma porta de acesso, para um equipamento de fora acessar, né? O equipamento é que se conecta na nuvem, né? O equipamento só precisa ter acesso à internet e ele se conecta no Nebula e aí ele já fica disponível nesse dashboard do Nebula para você acessar via, via navegador de qualquer lugar, né? Via celular. E então, por isso mesmo, é muito simples, né, a topologia e muito fácil de utilizar aí o Nebula, essa gestão toda em nuvem, né? É, aqui, só mostrando mais uma vez a topologia e as principais vantagens, né? Então, aquela escalabilidade que você tem utilizando em nuvem, né? Pensando, dando um exemplo aí de um ambiente onde os access points são controlados por uma controladora física, né? Toda controladora física, ela tem o seu limite de equipamentos que ela pode gerenciar, que ela pode controlar, né? Então, é, se você pensa em um ambiente, você comprou uma controladora física para uma empresa e aí, de repente, essa empresa expandiu e vai precisar colocar mais access points. Aí você vai precisar comprar uma outra controladora física mais parruda que suporte aquilo ali, né? Essa é a diferença de um gerenciamento em nuvem suportar ilimitados dispositivos, né? Então, desde pequenas ali, você já consegue utilizar isso para ilimitados dispositivos, né? Tem uma pergunta ali do André. Se no Nebula o cliente precisa manter a licença permanentemente, pois caso deseje retornar a gestão standalone, será reconfigurado o equipamento. Sim, se ele estiver gerenciando em nuvem e quiser, por algum motivo, voltar a gerenciar standalone, né, não gerenciar mais nuvem, gerenciar local, ele vai ter que resetar as configurações em nuvem e configurar novamente o equipamento para utilizar standalone. Exatamente. Não sei se era isso a pergunta, André, mas se- é, ele não precisa ficar permanente na nuvem, né? Se ele pode ser opcional a forma de gerenciamento, tanto local como em nuvem, mas ele perde a configuração justamente porque a configuração em nuvem é diferente da configuração local. Falando de access point especificamente, a configuração em nuvem ele te dá mais opções de configuração do que a configuração local. Então, quando você faz essa transição, ele realmente você precisa reconfigurar, né? É, tá, tinha uma outra, eu não vi aqui, acho que é complementando a sua pergunta, André. Nesse processo pode ser utilizado um backup ou realmente tem que configurar na mão? Tem que configurar na mão novamente. Justamente não faz o backup porque ele não vai puxar todas as configurações, né? Vou dar um exemplo. Na configuração na nuvem, você pode usar Captive Portal ou gerando voucher. Na controladora física ele não tem essa opção. Então ele não consegue fazer o backup das configurações porque ele não puxa todas as configurações, né, do que tem na nuvem para o que tem local, né? Então, se ele for usar local, ele tem que reconfigurar realmente. Então, é, essa parte de escalabilidade e limitados dispositivos, né? Essa parte também de ser plug and play, né? Você ter somente ter acesso à internet, você já ter acesso ao equipamento, facilita muito, né? O SLA do Nebula, né? 99,99% de uptime, de disponibilidade, né? E o principal, que é uma coisa que muita gente pergunta, né? A rede continua funcionando mesmo sem acesso ao Nebula, mesmo sem acesso à nuvem, tá? Essa é uma dúvida recorrente do pessoal, que ele fala, mas aí se eu usar gerenciamento em nuvem, se perder o acesso à nuvem, cai toda a minha rede. Não, isso não ocorre, tá? Se de repente, por algum motivo, você ficar sem internet e não ter acesso ao Nebula, todo mundo que está conectado ali na rede continua
normalmente, os equipamentos continuam trabalhando normalmente e você só, obviamente, você só não vai ter acesso à internet se for o caso, mas não vai acontecer das máquinas caírem, por exemplo, você tem vários notebooks conectados no Wi-Fi, vai continuar, você vai continuar acessando a sua rede interna ali, se você tiver servidores internos ali, você vai continuar acessando normalmente, tá? Ele não é porque perdeu acesso ao Nebula que os equipamentos vão se desconectar, né? Então, isso não ocorre, tá? É, Então, a parte de segurança também, né, dos equipamentos e a parte dos equipamentos também serem conectados em nuvem, mas eles são híbridos, né, o gerenciamento, como até a pergunta do André ali, ele pode ser gerenciado local, se for o caso, né. É, Esse é um overview bem rápido aí, a ideia não é a gente se estender realmente, tá? É só mostrar alguns insights de utilização do Nebula. Depois a gente compartilha aí mais material com vocês, tá? Só falando, o Nebula fica hospedado na AWS, né? Então, a Amazon Web Service, que é quem garante aí os 99,99 de disponibilidade, isso é garantido em contrato, né? Então, assim, é quase impossível ficar fora do ar, né? É, Deixa eu ver, o Thiago falou aqui, deixa eu ver a pergunta dele. Ah, Depois manda o Carlos também. é, essa do Thiago, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Você fala que sentiu uma dificuldade na configuração do Nebula, na gestão do SSID por equipamento. Na marca que eu utilizava, o SSID era amarrado aos APs. Eu queria que transmitisse o SSID, mas no Nebula eu não consigo gerenciar dessa forma. Eu tenho que criar um site, adicionar os APs e criar o SSID. Se eu precisar criar um SSID para aparecer só em um AP e eu tiver mais de um AP cadastrado no site, não consigo. Sim, sim, isso dá para ser feito sim, Thiago. Qualquer coisa você pode falar com o pessoal do suporte. Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, você tem um site com 10 APs e aí você quer colocar dois APs em um SSID e 8 APs em outro SSID. É isso? Se for isso, dá para fazer sim. Você cria o SSID, aí você consegue atrelar por AP, sim. Não precisa ser necessariamente por site. Dá para ser feito sim, tá? Depois, eu vou deixar os contatos aqui. Chama a gente aqui que eu falo pro pessoal do suporte te dar um auxílio nisso daí, tá bom? Tem uma pergunta do Carlos também. No caso de ficar sem internet, o Nebula reconhece os equipamentos pela intranet. Não, aí não seria isso, Carlos. O Nebula é 100% na internet mesmo. É que os equipamentos que estão local, eles não vão parar de, por exemplo, você configurou lá um SSID no Wi-Fi, você configurou pelo Nebula, mas aí o equipamento, ele fica com aquela configuração nele, local, né? Então, mesmo se você perde o acesso à internet, se esse AP perde o acesso à internet, ele já está com aquela configuração setada, né? Não vai sumir o SSID ali do seu Wi-Fi. O pessoal vai conseguir conectar normal no Wi-Fi, ele só não vai ter acesso à internet, né? Mas aí a rede local, os equipamentos que estão ali, o switch, o, o access point, ele continua fornecendo aquela rede que está configurada, né? É, Mas aí eu só consigo reacessar eles quando a internet voltar. Aí só quando a internet voltar você vai conseguir acesso ao Nebula, acesso à gestão deles, né? Acesso à configuração dos equipamentos. Mas o que já está setado nele, o que já está configurado nele, vai manter, né? Para a rede local ali, né? Seria isso. Ah, Bom, eu vou deixar meus contatos aqui, tá? Esse é meu e-mail, meu contato de WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá?
A ideia é a gente, cada 15 dias aí, fazer um webinar rápido nesse sentido, assim, não muito mais do que meia hora, mais ou menos igual foi esse, tá? Para falar de algumas novas soluções aí que a gente tem, algumas coisas nesse sentido, tá? E, bom, todo mundo que participou, depois eu mando esses slides em PDF, e assim que o link for disponibilizado no YouTube, a gente manda também, tá? É, o Felipe já mandou aí, né? Se tiver algum outro, se tiver alguma outra pergunta que quiserem falar aí também, ou quiser mandar depois, é, seria bom se o Nebula acessasse os equipamentos via local. Via local, seria o equipamento standalone, né? Se acessa o IP dele local ali via browser e gerencia standalone mesmo, né? Tá bom? Mas obrigado, pessoal. Obrigado pela participação aí de todos. Até o próximo webinar aí.